Só vou gravar a aula aqui e para vocês assistirem, né? Para não ficar aí sem ter a aula, tá certo? Banco de dados 1. Tá aí meu nome, Francisco Leite, tá? O que é banco de dados? É uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico, tá? Tem que ter isso em mente, tá? Esse interrelacionamento, ele é primordial e crucial para que o banco funcione da forma que a gente espera, beleza? Sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso dizer que tem um banco de dados. Já falei isso para vocês lá, né, no grupo. Podemos exemplificar situações clássicas como uma lista telefônica, por exemplo, um catálogo de CD, um sistema de controle de RH de empresa, tá? Todos são exemplos aí que necessitam de um banco de dados, certo? A lista telefônica, aquela lista que era impressa no papel, da folhinha amarela, né? Aquela lista enorme, ela é um exemplo bem clássico para nós de um banco de dados, né? Certo? Sistema de gerenciamento de banco de dados, que a gente chama de SGBD. Sempre que você ouvir falar de SGBD, é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ele é um software, esse sistema é um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Tá? Na introdução a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele, tá? Então você imagina assim, para ficar bem tranquilo na sua mente, para você entender, né, de forma bem clara que é um SGBD. Ele é um intermediador entre o banco de dados e o usuário, né, o usuário do banco de dados, certo? Então ele fica ali interagindo, tá? Então o usuário ele não acessa direto o banco de dados, ele acessa o SGBD que vai lá no banco de dados, procura o que o usuário quer e entrega para o usuário. Por isso que ele é um gerenciador, ele é um gerente, tá, do banco de dados. Ele fica ali entre o banco de dados e o usuário. Tranquilo? Exemplos que nós temos aí de banco de dados: Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL, o próprio Access, o Paradox, entre muitos outros, né? O que nós vamos usar nesse início, né, de banco de dados nosso aí é o MySQL, tá? Vamos usar do MySQL, beleza? Mas assim, futuramente, quando vocês forem desenvolver o software de vocês, se vocês quiserem utilizar o Postgre, também é excelente, tá? E todos eles hoje têm recursos que facilitam bastante a criação das tabelas. Por exemplo, você não precisa mais, hoje, praticamente, você não precisa mais ficar criando tabelas manualmente, né? Você cria só o banco e os aplicativos já criam essas tabelas, os relacionamentos quase que automaticamente, tá? Então ficou muito mais fácil para nós hoje. Para a gente conceituar um sistema de banco de dados, tem que ser em conjunto com 4 componentes básicos, tá? Sempre que eu for conceituar um banco de dados, eu tenho que ter isso em mente, que ele tem, né, 4 componentes básicos. Quais são? Os dados, né, que vão preencher ali aquele banco de dados, o hardware, o software e os usuários. Certo? Date, que é um outro autor, né, que é bem conhecido aí no meio, né, do banco, que é um cientista, né, praticamente, do banco de dados. Ele conceituou que um sistema de banco de dados ele pode ser considerado uma sala de arquivos eletrônico. Essa foi a analogia que ele usou, né? Não sei se você consegue visualizar uma sala de arquivos eletrônicos. Componentes de um sistema de banco de dados. Tá lá o hardware e o software, né? Os usuários, o SGBD e lá embaixo os bancos de dados, tá? Então o SGBD está sempre intermediando, tá? Então o usuário ele está ali acessando, por exemplo, do computador dele uma página de internet, fazendo uma pesquisa, ele nem imagina que ele está acessando um banco de dados, nem imagina que tem um software gerenciador que está indo lá nesse banco de dados buscando as informações e trazendo para ele, né? Ele está só digitando ali a pesquisa, por exemplo, no Google, né? Digita uma pesquisa e traz na tela a pesquisa para ele. Ele não imagina de onde está vindo essa pesquisa. Está vindo de um super, né, banco de dados, certo?
objetivo de um sistema de banco de dados é o de isolar o usuário dos detalhes internos, né, do banco de dados, promover a abstração desses dados e promover a independência dos dados em relação às aplicações, ou seja, tornar independente da aplicação, a estratégia de acesso e a forma de armazenamento. Esse é o objetivo do sistema de banco de dados. Guardem isso, tá? Qual que é o objetivo do sistema de banco de dados? É isolar o usuário dos detalhes internos, né, do banco de dados. O usuário não tem que ter acesso a detalhes internos, né? Muito pelo contrário, né? O sistema de banco de dados deve garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados, para que o usuário, ou seja, para o usuário do banco de dados, pouco importa qual unidade de armazenamento está sendo usada para guardar os seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário. Ele quer digitar ali e quer que o dado, né, a pesquisa dele seja realizada. Para ele pouco importa, tá certo? Então isso é um trabalho para o DB, né, para o administrador do banco de dados, que serão vocês no futuro, né? A abstração ela se dá em 3 níveis. Qual? Nível de visão de usuário, nível conceitual e nível físico. Visão de usuário, as partes dos bancos, do banco de dados que o usuário tem acesso, de acordo com a necessidade individual de cada usuário, ou grupo de usuário, tá? A visão conceitual define quais os dados que estão armazenados e qual o relacionamento entre eles. E o físico é o nível mais baixo da abstração, em que define efetivamente que maneira os dados estão armazenados, né? Aí é o chão de fábrica mesmo, né? A mão na massa, tá? É que nós vamos também fazer, tá? Nós vamos fazer muito, praticar muito aí no banco de dados para vocês ficarem craques, para quando vocês forem desenvolver o projeto de vocês, né, estarem craques já, tá bom? Não terem dificuldade, né? Nível de abstração. Aí eu ilustrei mais ou menos o nível, né? O nível é a visão do usuário e o armazenamento físico lá embaixo, ó. Nível conceitual, né? Tá entre o nível físico e o nível da visão do usuário. Projeto de banco de dados. Todo bom sistema de banco de dados deve apresentar um projeto. Qualquer área, tá? É imprescindível que tenha um projeto. E qual que é a visão desse projeto? A organização das informações e utilização de técnicas para que o futuro sistema tenha uma boa performance e também facilita infinitamente as manutenções que venham a acontecer, tá? Ficou escrito errado aí, faltou um R ali na palavra acontecer. Tá certo, pessoal? Isso tem que preocupar com isso quando vocês forem desenvolver o banco de dados vocês, tá? Tem que pensar sempre em futuras manutenções, né? Dados, por exemplo, que você vai acrescentar no banco, tá? Ou que você vai tirar, tá? Que você vai remover, que você vai excluir, tá? O banco de dados ele é muito flexível com relação a isso, tá? Então tem que ter um projeto para isso, tem que ser projetado, tem que ser pensado, tem que ser analisado. Pode ser feito de qualquer maneira, tá? E se dá em 2 fases esse projeto. Primeiro a modelagem conceitual, depois o projeto lógico, tá? Essas 2 etapas se referem a um sistema de banco de dados ainda não implementado, ou seja, que ainda não existe, um novo projeto, tá? Para os casos em que o banco de dados já exista, mas é um sistema legado, o que é um sistema legado? É um sistema muito antigo, né? um sistema sem documentação. Então o processo de projeto de banco de dados se dará através da utilização de uma técnica chamada de engenharia reversa. Se vocês não viram falar ainda, vocês vão ouvir falar muito, tá? Que será vista em outra oportunidade, tá? Vocês ainda vão ouvir falar muito em engenharia reversa, tá? Então pode existir um banco de dados de um sistema muito antigo, tá? E você cai na sua mão, por exemplo, para você atualizar esse banco de dados, tá? Não tem documentação, você vai ter que, né, que organizar tudo, fazer a documentação. E o banco de dados com documentação, quem for implementar depois, for acrescentar algo, né, fica bem mais fácil com a documentação, sem sombra de dúvida, tá? Modelo conceitual é a descrição do BD, né, do banco de dados, de maneira independente ao SGBD, ou seja, define quais os dados que aparecerão no BD, no banco de dados, mas sem importar com a implementação que se dará ao banco de dados. Dessa forma, há uma abstração em nível de SGBD, tá? Tá, então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Uma panorâmica geral, tá? Do que nós vamos ver, tá? Nessa matéria, tá certo?
É isso que eu queria mostrar para vocês lá, que a minha internet não deixou, tá? Aqui eu vou passar para vocês as informações sobre a nossa disciplina, tá? A carga horária vai ser de 60 horas, serão duas aulas, né? Todas as sextas-feiras, e o horário das 19 às 22h15, que serão duas aulas, com intervalo de 15 minutos, beleza? A ementa, o que nós vamos ver, né? Nesse curso? Conceitos básicos de banco de dados, o modelo relacional, linguagem para banco de dados, álgebra relacional, cálculo relacional e SQL. Modelo entidade, relacionamento de extensões, mapeamento ER relacional e normalização do banco de dados. Tá? Vamos ver esses itens aí. Não precisa assustar, tá? Com álgebra relacional, cálculo relacional, que você não vai precisar fazer cálculo nenhum, tá? Tá? Não precisa assustar com isso não. E nenhum desses você precisa assustar. A gente vai fazer de maneira bem tranquila, bem pausada, tá? Para vocês compreenderem o melhor possível, tá? A matéria e ninguém ficar pelo caminho, tá? Objetivo geral: desenvolver noções básicas de banco de dados. Objetivo específico: desenvolver uma visão unificada da modelagem dos dados. Escrever a lógica de um banco de dados. Nós precisamos sair do curso sabendo sabendo escrever uma lógica de um banco de dados, tá? Aplicar conceitos e desenvolver habilidades usando ferramentas para estruturar um banco de dados. E a metodologia que nós vamos utilizar: aulas expositivas em sala e laboratório, discussões em sala e trabalhos individuais. Isso é o presencial, mas o que nós estamos utilizando hoje, por exemplo, nós queríamos utilizar essa, né? Discussão online via grupo da disciplina no WhatsApp, trabalhos individuais, webconferência, tá? Mas nós vamos acabar mandando no WhatsApp, né? Porque não funcionou a minha internet. Critério de avaliação: lista de exercícios, trabalho em grupo com apresentação. Avaliação 1 e 2, teremos duas avaliações, tá? Na matéria. E quando tiver o exercício, ou trabalho, ou avaliação, eu vou falar para vocês o valor, tá, do exercício, quantos pontos que vão valer, quantos pontos vão valer o trabalho, a forma que tem que ser feita, e nós vamos precisar reunir para me explicar para vocês, tá? A bibliografia básica, eu estou usando aí como base o Cardoso, né, que escreveu sobre o sistema de banco de dados, deu uma abordagem introdutória e aplicada. Se vocês quiserem baixar lá na biblioteca online da UERJ tem, tá? Se vocês quiserem baixar, foi lá que eu peguei o livro, tá? E as outras também, essa complementar, eu usei algumas delas, tá? Mas conforme eu for usar e eu for passar alguma atividade para vocês, eu passo a bibliografia, tranquilo? Então é isso que eu queria falar, né? De forma presencial, não foi possível, mas estou falando aqui no vídeo, vocês vão assistir da mesma maneira, tá? Muito obrigado, tenham uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. Espero vocês no próximo encontro e que tudo funcione da melhor maneira possível, tá? Contem comigo, estarei sempre aí presente com vocês para tirar dúvida, para solucionar dúvidas, possíveis dúvidas que apareçam, né? E para que todos possam ter aí um excelente desempenho na matéria, tá bom? Obrigado, um abraço e até lá. Até a próximo encontro.